uns com os outros. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, compartilhar um texto, queria que vocês abrissem junto comigo, sobre um salmo. O salmo, ele é uma poesia, um cântico, né? Uma canção, uma poesia. E é o Salmo 46 que eu queria fazer uma reflexão junto com vocês. A própria palavra de Deus, ela diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. E a palavra dele, a verdade dele também se renova a cada dia. Cada vez que a gente lê, Deus nos dá uma nova percepção, uma nova revelação, quando a gente de fato medita. Porque tem aquela leitura sistemática, às vezes a gente é tentado a fazer essa leitura, né? Quando está lendo algo que você já conhece, vamos supor que você está lendo o hino nacional, né? Aí você está lendo Ouvida de Biranga, você faz uma leitura dinâmica, né? Mas a palavra de Deus não dá para a gente ler dessa maneira. Vai falar, eu já conheço esse texto, João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que... Não dá para a gente ler dessa maneira. A gente tem que de fato examinar a palavra, buscar a revelação que o Senhor está querendo trazer ao nosso coração, porque a cada dia que a gente tem essa oportunidade de refletir sobre a palavra do Senhor, Ele pode nos ensinar algo novo. Ainda que você leia todos os dias o mesmo versículo, Ele vai falar algo novo no seu coração. Amém? Vamos ler. Se possível, se for possível, eu gosto, para esse texto aqui, eu gosto da versão João Ferreira de Almeida, pode ser a corrigida, atualizada, qualquer uma dessas. Só a NVI que... Eu gosto da NVI, mas num versículo aqui ela usa uma expressão diferente, eu até depois compartilho. Mas vamos colocar aqui para a gente ler juntos? A partir do versículo 1, isso mesmo, vamos ler o capítulo todo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já a romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Amém? Até aí. Esse texto, pesquisando sobre ele, né, não se tem exatamente quem foi o autor, né? Ele não está declarado que é um salmo davídico, então alguns acham que é Davi, outros acham que foi o rei Ezequias, outros acham que foi o pessoal da tribo dos Coraitas, mas ninguém sabe exato o que essa pessoa estava passando por esse momento. E ao ler esse capítulo, ao ler esse texto, às vezes a gente chega à conclusão de que
essa pessoa estava passando por um momento de aflição. Ela estava buscando um refúgio. Ela estava passando por um momento conturbado, se eu posso assim dizer. E quantas vezes a gente já não se viu numa situação parecida com essa? Onde a nossa paz foi roubada. Estava tudo certo. Estava tudo tranquilo, ou não. Mas aconteceu uma coisinha que a sua paz foi roubada. Às vezes situações simples tiram a nossa paz. Às vezes lá em casa está tudo quieto. Esses dias mesmo, acho que foi no fim de semana, a gente estava almoçando e os dois estavam dormindo. Então estava o Pedrinho dormindo num canto, o Matias dormindo no outro, a gente comendo. A Stephanie olhou para mim e falou: nossa, acho que é a primeira vez que a gente está conseguindo almoçar em paz. Com essas palavras. Eu falei, é uma bênção, né? E a gente comendo, usando as duas mãos para comer, que geralmente eu estou segurando um, comendo com outra. Mas a gente estava desfrutando desse momento de paz. E aí, poucos segundos depois dela ter dito essa frase, ainda estava no meio do almoço, aí um acordou. Acho que o Matias acordou, começou a chorar. Aí eu fui tentar acudir ele. Aí ele chorando alto, estava perto do irmão, acordou o outro. Aí o Pedro também acordou e começou a chorar. Aí os dois estavam chorando bem alto. Aí eu precisava pedir para a Stephanie pegar uma mamadeira de um. Aí eu comecei a ter que falar alto. Comecei a quase ter que gritar, porque senão ela não ia me ouvir. Aí o cachorro começou a latir, se agitar. Aí em um segundo, a casa que estava... Nossa, a gente estava almoçando em paz. Aí estava num furdunço, gritaria, bagunça. E aí você começa a ficar nervoso, né? Porque, poxa, não, mas eu não estou gritando com você, é só para você ouvir, porque as crianças estão chorando. Não, mas me ajuda, mas traz rápido, porque senão ele vai chorar, não vai parar de chorar. E aí cria-se uma situação, né? E é comum, é normal numa casa que tem 2 bebês, a gente já aceitou que isso faz parte da nossa realidade. Eu só estou dando um exemplo de fato. Que às vezes uma coisa mínima pode tirar aquela paz, né? Às vezes essa coisa nem é tão mínima assim, às vezes pode ser uma doença que é anunciada para você, um diagnóstico, uma situação financeira que você tenta eu não sei como é que a gente vai fazer esse mês. E aí a partir dessa frase a sua paz é roubada. Tem tal conta e eu não faço ideia de como a gente vai pagar essa conta. E aí você começa a não comer direito, aí você não dorme mais direito, e aí você fica pensando naquilo, o que eu vou fazer, como se fosse resolver, você fica tenso. E aquilo toma a sua paz. Às vezes é uma resposta atravessada que você ouve, e aquilo tira a sua paz. Estava tudo bem, mas um comentário infeliz, e às vezes é de quem você não esperava, e aquilo tira a sua paz. E aí já começa a alimentar coisas na sua cabeça. Às vezes é uma notícia, algo que acontece no mundo que nem tem a ver com você, mas aquilo tira a sua paz, te traz preocupação. Às vezes é uma calúnia, uma história que chegou até você. Fulano está falando isso aqui. E aí a sua paz foi ceifada. De fato, existem várias situações que roubam a nossa paz no dia a dia. Que fazem a gente ficar aflito, ficar com o coração angustiado, não é? A gente sente aquela angústia que meio que nos paralisa, que, poxa, eu queria poder fazer algo, eu não estou conseguindo fazer nada. Nesses momentos de agitação, de desespero, onde a paz ela é levada embora, fica muito mais difícil a gente tomar uma decisão acertada, não é verdade? Às vezes o que toma a sua paz é o trânsito. Eu confesso que Deus precisa trabalhar bastante nessa parte de mim. Estou confessando meu pecado para eu ser curado, tá? Às vezes no trânsito, a pessoa... ela não espera, ela avança, entra na sua frente, aí você tem que dar aquela freada, um susto, aí eu estou com criança, nossa, aquilo rouba a minha paz, né?
pessoa que não dá seta. Enfim, ainda não me acostumei com isso. Só para descontrair. Mas às vezes são situações pequenas que tomam a nossa paz. E nessa situação de alvoroço, onde a paz é perdida, é difícil a gente tomar uma ação assertiva. Não é verdade? Que às vezes no calor de uma discussão você fala coisas que não queria falar, você toma decisões que não deveria ter tomado, você compra coisas que não deveria ter comprado, né? Quantos já foram pegos numa situação de surpresa e aí contou uma história e tal, e pô, você vê, você caiu num golpe, né? Alguém te ludibriou e fez você gastar um dinheiro que não precisava. Mas fato é que quando a gente está agitado, a gente tende a tomar decisões erradas, muitas das vezes. Se a gente não conseguir voltar para aquele conceito de paz, pensar sobre aquilo que está sendo feito. Porque a gente fica aflito. É até comum, né? Provavelmente vocês já ouviram dizer que às vezes é muito difícil fazer um resgate de alguém que está se afogando, porque a pessoa está lá se debatendo. Aí é perigoso a pessoa que está indo salvar também se afogar, porque vai e leva um tapa, um soco, fica desacordado. É muito perigoso, porque a pessoa está aflita, se debatendo. E onde eu estou querendo chegar? Esse salmo, se de alguma maneira você se enquadra, você se encontrou em alguma dessas situações que te tiram a paz, esse salmo, ele é para você e ele é para mim também. E ele é dividido, esse salmo, como uma canção, como uma poesia, como uma forma de escrita distinta. Ele é dividido em 3 blocos, em 3 partes. Não sei se vocês repararam no texto, enquanto a gente lia, em alguns versos, no final dele estava escrito Selá, né? Na minha versão está escrito pausa, né? Selá é algo como para sempre, né? Algo como amém, algo relacionado tem esse sentido. E aí, cada bloco, antes desse Selá, ele expressa essas três características de Deus que nós comentamos aqui no início. Deus é, Deus está e Deus faz. No primeiro versículo ele já começa com esse texto, ele já começa, Deus é, no primeiro versículo. Se você quiser projetar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada versículo desse texto. Ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Então esse versículo ele fala que é nele que nós podemos nos esconder quando somos sucumbidos nesse momento de angústia. Quando somos sucumbidos nesse momento que pode nos estimular a ira, e aí nós podemos chegar a pecar. É nele que nós devemos nos esconder antes que façamos algo que não deveríamos fazer. Antes que nós digamos algo que não deveríamos dizer. E ele não é só um esconderijo para você ficar escondido para sempre lá, trancafiado, com medo do mundo. Mas ele também é uma fortaleza. Uma fortaleza que nos protege. Nos protege das adversidades, do inimigo, do cenário que nós estamos envolvidos, né? Das situações que estão à nossa volta. Ele é um socorro instantâneo e imediato. O socorro bem presente. Mais rápido do que um SAMU vir aqui. Não, ele é bem presente. Na hora que você clama a ele, ele é um socorro imediato do seu lado. Na hora da angústia. Mas é necessário pedir. É necessário clamar. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A primeira coisa. Nós podemos ter uma vida totalmente independente. E desde lá de Gênesis, Deus nos deu autoridade sobre a terra e tudo que nela há, através da vida de Adão. Então, Deus respeita a autoridade que você tem sobre as suas coisas. Ele vai vir e intervir na sua vida se você clamar de fato. Se você pedir. Ele tem essa característica de ser um socorro bem presente na hora da angústia. Então, esse primeiro bloco, ele vai nos lembrar quem Deus é.
E o segundo versículo diz assim: portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, esse versículo ele diz assim, ó: ainda que as circunstâncias saiam fora do teu controle, ainda que aquilo que sempre foi, não sempre foi assim, imagina, sempre caiu certinho o pagamento da pensão, sempre caiu certinho o salário, não, sempre trabalhei lá, nunca deu problema. Ainda que isso mude, Ele não muda. Ainda que, nossa, mas agora vai ter um imposto, mas agora vai ser assim, mas vai subir tal. Ele não muda. Não, mas agora a gente não vai mais poder fazer. Ele não muda. Ainda que o chão se abra debaixo dos seus pés. Poxa, mas agora, como que eu vou fazer com essa situação? Eu não sei nem o próximo passo que eu tenho que dar. Ainda que isso aconteça, Ele não muda. E Ele ainda está no controle. O tempo todo. Ainda que você não contemple a imagem de uma terra prometida, de pastos verdejantes, de riachos, de águas tranquilas, ainda que você não esteja tendo essa visão, Ele está lá do seu lado. Ele não muda. Ainda que o cenário ainda que seus olhos não enxerguem, mas Ele é o teu Deus, e Ele está lá do teu lado, independente da situação que você esteja passando. Deus está lá. Versículo 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza, Selá. Esse versículo especificamente, ele fala sobre as notícias que querem nos desestabilizar. Ela fala sobre, ainda que as águas rujam e perturbem. Não aconteceu nada, por enquanto. Mas você está ouvindo o barulho do mar. Você está lá dentro do teu barco. Aí você está ouvindo o barulho do mar. Uau! Mas não aconteceu, você está bem, você está dentro do barco. Mas você está ouvindo o barulho do mar rugir. As ondas se levantando. E aquilo vai tirando a nossa paz. Mas não aconteceu nada com você ainda. Mas aquilo já é o suficiente para às vezes tirar a nossa paz. Porque o estrondo das ondas nos assusta. O vento nos assusta. A gente vê outros barcos virando. Isso nos assusta. O versículo fala que os montes se abalam. Eles caem. Isso nos assusta. Mas o texto não fala que o lugar onde você está sendo afetado. Mas mesmo assim, o nosso coração é afligido, angustiado. Tal qual a mensagem que nós falamos na última quarta-feira, onde os discípulos estavam dentro daquele barco, o mar se agitando, e eles se desesperaram. Mas eles esqueceram de um detalhe: Jesus estava no barco. E nada ia acontecer a eles. Pelo simples fato de Jesus estar nesse barco contigo. Então, independente dos rumores. Mas o pessoal na RH está falando que vai ter um corte. Independente dos rumores que te afligem. Parece que aquilo lá, todo mundo que tentou não deu certo, hein? É difícil, hein? Olha, muito legal essa ideia que você teve, mas geralmente não dá certo. Às vezes isso nos abala, né? Mas se você lembrar que Jesus está no barco com você, isso não vai te abalar. Quando alguém fala, olha, essa doença aqui, infelizmente, muitas pessoas, né, tem até uma porcentagem, né? Surge uma porcentagem, fala, de repente a sua doença vira uma porcentagem, fala, 30% vai ter que enfrentar isso do resto da vida. É uma notícia, não é algo que foi chancelado, mas isso por vezes nos desestabiliza, não é verdade? Mas o que eu queria lembrar é quem Deus é na sua vida. Quem Deus é na nossa vida. Ainda que as más notícias venham,
ainda que o cenário não seja o cenário mais favorável, lembre-se de quem Deus é. Antes de se desesperar, antes de tomar ações precipitadas, antes de fazer algo que você vá se arrepender, lembre-se de quem Deus é na sua vida e de que Ele está do teu lado. E esses primeiros 3 versículos se encerram declarando quem Deus é. Os próximos, ele começa no versículo 4 dizendo assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse é o versículo 4. E você sabe qual cidade é essa? Cidade de Deus? Cidade de Deus, a minha cidade hoje é Sorocaba, é onde eu moro, onde eu habito. A cidade de Deus é onde Ele habita. E se você crê na palavra de Deus que diz que Ele habita em nós, você é a cidade e a morada de Deus, amém? Então esse é o entendimento, nós somos a cidade de Deus. E há um rio que passa por meio dessa cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. Então esse texto ele fala de nós que somos templo do Espírito Santo, nós que somos morada dele, né? E ele diz, continua no versículo 5, e aí ele diz: Deus está no meio dela. Amém? Deus está em você, querido. É de você que esse texto está falando. Há um rio há um rio nessa cidade e Deus está no meio dessa cidade. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Então esse texto ele vem lembrar que Deus está contigo. Portanto, a gente não vai ser abalado. E Deus, o texto fala que já ao romper da manhã, ou seja, quando a luz, se a luz estiver sobre a sua vida, se você andar na luz, se a tua vida não tiver nada escondido, aqui você tem que se esconder na tua vida, a intervenção de Deus vai vir. Andar na luz, né? O texto fala sobre ao romper da manhã, que é quando a luz vem sobre a nossa vida. Andar na luz é reconhecer os caminhos errados que tomamos e pedir perdão para Deus. Andar na luz é não ter um pecado de estimação, que você guarda, não, isso aqui, deixa, isso aqui que eu gosto de fazer, né? Andar na luz é não ter nada que esconder da sua vida. E se você andar na luz, se a luz vir sobre a sua vida, diz que Deus a ajudará já ao romper da manhã. Versículo 6 diz assim: os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Esse texto fala aqui, ó, não importa o que esteja acontecendo nas outras cidades ao seu entorno, se outras cidades estão prosperando, se as outras cidades ao seu entorno estão fazendo movimentações contra você, não importa. Não importa o cenário externo. Porque aquele que habita e está dentro de você é mais forte, é superior a tudo isso. Não importa se a situação está ficando mais difícil, mais acirrada. Não importa se as coisas estão fora do seu controle. Ela pode estar fora do seu controle, mas nunca estará fora do controle de Deus. E Ele está do seu lado. Versículo 7 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então esse texto ele reforça a ideia que Deus está contigo. A mesma ideia que foi disseminada lá no versículo
4, onde fala sobre a cidade. E esse texto diz que Deus está conosco. Aqui ele estava reforçando no Velho Testamento com base nas promessas que havia sobre Jacó. Aí você vai falar, poxa, mas essa promessa de que Deus estaria comigo é algo para o povo israelita, para os judeus. Mas no Novo Testamento, não precisa ler, mas se quiser pode anotar, em João 14, no mesmo capítulo que a Marina leu agora cedo, lá no versículo 23 diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa é a promessa para a sua vida, não mais só para um povo exclusivo. Essa é a promessa para você, que Deus faz morada em você, se você guardar a palavra dele, se você o amar, ele vai vir e fazer morada dentro de você. Versículo 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aqui é começado um convite para observar a ação de Deus com atenção, com detalhe, de maneira minuciosa. Algo que não é possível fazer no meio da agitação. Concordam? Você não consegue olhar nada com detalhe, você não consegue observar, estudar no meio de um furdúncio desse, no meio de uma loucura, de uma agitação. Então ele fala: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Contemple o Deus Todo-Poderoso que você serve, que tudo que acontece aqui é debaixo somente da autoridade dele, debaixo da permissão dele. E para que a gente consiga observar, para que a gente consiga contemplar algo, a gente tem que se acalmar. Não dá para ser no meio da agitação. O 9 diz assim: ele faz cessar guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Esse texto diz: ele faz. Está alegando que Deus faz. Ele intervém na sua guerra. Ele intervém na sua situação. Por mais difícil que ela possa parecer, por mais impossível que ela possa parecer aos olhos humanos, Deus, ele se preocupa com as suas guerras. Ele se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com aquilo que tira a sua paz. E ele pode resolver. Ele é o Deus, como diz a palavra, que faz por aqueles que nele esperam. E olha só, esse texto ele não diz que ele é o Deus que vai te vingar, que vai derrotar os inimigos, cortar as cabeças deles. Esse texto não está dizendo isso. Vamos ler com atenção o que esse texto diz. Ele cessa as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e destrói a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele é um Deus que promove a paz. As armas que poderiam ser usadas contra você, as armas que poderiam ser usadas nessa guerra, são destruídas, para que a paz seja promovida na tua vida. Ele é um Deus que estabelece a paz onde quer que você esteja. Então, se o teu desejo era que mas aquela pessoa que fez isso, ela vai ter que pagar. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é trazer paz. A paz seja instaurada onde quer que você esteja. No ambiente que você... A paz vai voltar para a tua mente, para o teu intelecto, para a sua saúde. A
paz vai ser estabelecida através da intervenção divina na tua vida. Ele quer promover a paz na sua casa. Ele quer promover a paz no seu trabalho. Quer promover a paz na sua família. Ele quer promover a paz nos seus pensamentos. Os pensamentos que estão a 1000 por hora, ansiosos, por vezes com pensamentos de morte, que beiram uma doença mental, que beira uma depressão. Ele quer trazer paz para você. Ele é o Deus que veio instaurar paz na sua vida. Ele quer trazer paz para as suas finanças também. Não tem por que a sua vida ser esse agito, esse puxa o cobertor daqui para cobrir ali, mas se puxa aqui, descobre o pé, se cobre o pé, descobre o rosto. Deus quer trazer paz para a sua vida por completo. Ele não deixa nenhuma área da tua vida de fora. Ele quer ministrar a paz sobre você. É isso o que Ele faz e pode fazer na sua vida. E o próximo versículo é a prova disso. O versículo 10 ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Até na versão NVI que eu comentei, ela também traz uma outra palavra, ela diz: parem de lutar. Sabe? Aquela pessoa que está sendo salva ali do afogamento, e ela está querendo se debater. Para de lutar. Para. Agora, Deus está falando assim, ó, agora sou eu que vou te salvar, tá bom? Pode se aquietar. Agora está na minha mão. Posso te salvar? Então, aquietai-vos. Sabe, às vezes, o fato da gente não se aquietar impede muito o trabalho de Deus na nossa vida. Simples fato da gente não conseguir se aquietar. O simples fato da gente querer fazer a qualquer custo. Não, vou nem que eu tenha que fazer o impossível. Você não é Deus. Você faz o que está no teu controle, o que está no teu alcance. Mas o impossível é Ele que faz. Ele só pede para que a gente possa se aquietar. Na versão Bruno Paixão, eu diria assim, ó, só não me atrapalha. Deus está falando assim, fica quietinho. Calma. Porque se você continuar nesse impulso seu, nessa tua raiva, nesse teu desespero, você vai falar coisas que não deve. Você vai tomar decisões que não deve. Você vai machucar pessoas que não deveria machucar. Você vai ferir pessoas que você ama. Você vai tomar decisões erradas se você não somente se aquietar. E é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. É difícil você pular nos braços de Deus sem reservas, não é? Porque é fácil você dizer que confia quando você tem um plano B. Não, confio em Deus, mas se isso aqui não se resolver, eu tenho um plano B. Isso não é confiar. Então Deus está chamando para você se aquietar. Óbvio, aquilo que está no teu controle, vá lá e faça. Mas quando você percebe que você está extrapolando, está se debatendo demais, você não está conseguindo mais ter paz, é hora de você se aquietar. E saber que Ele está no controle de tudo. Que tão pouco vai ajudar se você se ficar nervoso, ficar desesperado, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você se aquietar, confiar e descansar, você vai experimentar o agir de Deus na sua vida. Aquietai e sabei que eu sou Deus. É Ele que é Deus, não é você. Não é você que escreve um plano de projeto para a tua vida e entrega para que Ele execute.
Não estamos invertendo os papéis. Ele não é teu servo e você é o Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu estou no controle. Calma, você ainda não viu o desfecho. Você não viu ainda onde vai dar esse caminho. Parece escuro agora, mas lá na frente você vai ter o prazer de contemplar o que eu tenho preparado para você. Saiba que eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu conheço cada fio de cabelo da tua cabeça, mais do que você. Eu conheço tudo. E a palavra diz, e a palavra de Deus não é mentirosa, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você acha que algum caminho mal está sendo planejado para você? Não, Ele é teu Pai, Ele tem prazer em te ver bem, Ele tem prazer em te ver desfrutar daquilo que Ele tem preparado para você. Mas às vezes você pode atrapalhar esse caminho, se você não se aquietar. Só assim, se aquietando, você vai conseguir prestar atenção nos detalhes. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai conseguir interpretar aquilo que Ele está querendo tratar no teu coração. Enquanto você estiver agitado, vai estar muito barulho para você conseguir ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Enquanto você estiver se debatendo, você não vai conseguir prestar atenção. A palavra diz que o Espírito Santo, ele é sensível como uma pomba. E como que você aí se debatendo, agitando, gritando, vai perceber o que o Espírito Santo está querendo trazer para o seu coração. Revelar para a sua vida. Tratar no seu caráter. Para que você se aperfeiçoe a cada dia. Se você não se aquietar, não se aquentar e tiver um tempo de meditar nas Escrituras, não se aquietar e tiver um tempo de orar com Ele, não se aquietar, estabelecer Deus como sua prioridade na sua vida, vai ficar difícil de você ouvir o que Ele tem para você. Quantas vezes a gente já se depara com situações de brigas, de discussões, de pessoas que estão dizendo a mesma coisa, elas estão do mesmo lado da história, dizendo a mesma coisa, só que elas estão tão enfurecidas, gritando umas com as outras para prevalecer o seu ponto, que ela não consegue ouvir o outro. Ela fala, não, mas era isso que eu estava dizendo. Ah, mas eu não entendi. Porque você não estava ouvindo. Você estava desesperado, gritando. Se você não se aquietar, você não vai ouvir o que Deus tem para falar com você. E o último versículo do texto diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse capítulo, ele tem que ser exercitado dia após dia. Quando as situações se acometem na nossa vida, nós temos primeiro que lembrar quem Deus é. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora. É esse nosso Deus. A palavra diz que os ouvidos deles não estão fechados para que não nos ouva, nem os braços encolhidos para que não nos atenda. Esse é o nosso Deus, que independente das circunstâncias, do que acontece ao derredor, do que acontece no cenário, de toda turbulência, tem dia que parece que tudo resolveu acontecer naquele dia, não é? Parece que é um dominó que vai derrubando uma peça, vai derrubando a outra. Você fala, nossa, não vai sobrar nenhuma peça de pé. É nesse dia que a gente tem que lembrar quem Deus é. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Antes que os sentimentos de medo, de ansiedade se acometam sobre nós, nós temos que lembrar rapidamente quem Deus é. Segunda coisa que nós temos que lembrar, que a gente disse aqui no texto, é que Deus está
no meio dessa cidade chamada Gustavo, no meio dessa cidade chamada Ari, no meio dessa cidade chamada Leontina, no meio de cada uma dessas cidades aqui, Deus está no meio. Deus está aí com você. Por mais que você se sinta sozinho, abandonado, esquecido, deixado para trás, poxa, mas lembrar de todo mundo, menos de mim. Não se esqueça que Deus está aí com você. O mais importante está aí com você. E por último, é que Ele faz. Não é um Deus contemplativo que assiste as coisas acontecerem na sua vida, não. Ele faz. Ele faz vir a paz onde não tem paz. Ele faz vir saúde onde não tem saúde. Ele faz vir provisão onde não tem provisão. Ele faz acontecer. Ele faz. Nosso Deus faz. É nisso que nós temos que lembrar e confiar. E que portanto, para que Ele possa fazer, lembre-se de se aquietar. Amém? Queridos, se você tem alguma situação dessas, tem alguma situação que tem tirado a tua paz, e você quer falar, ó, Senhor, eu vou me aquietar. Eu fiz tudo que eu podia e até mais do que eu deveria, mas agora eu quero me aquietar. Fica de pé junto comigo. Vamos orar. Se tem algo específico que você queira que nós oremos por você, vem até aqui. Nós iremos orar, interceder. O pastor vai ajudar a orar por você. Se você tem algo que você queira, de fato, essa é a sua atitude demonstrando que você está se aquietando. Fala, Senhor, estou aqui publicamente dizendo que eu vou me aquietar. Vou confiar que o Senhor que o Senhor está comigo e que o Senhor pode fazer. Se você quer, pode vir até aqui à frente que nós iremos orar. Se você tem alguma necessidade, vem até aqui que nós iremos orar por você. Pode vir até aqui. Vamos orar. Se você acredita que essa mensagem também foi para você, aí no teu lugar mesmo, se você não quer vir aqui, coloca a mão no teu coração. Vamos orar juntos. Deus maravilhoso, eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. Eu creio no poder do Teu Santo Espírito, Jesus. Oh, Pai querido. Oh, Pai, eu tenho por vezes lutado. Tenho por vezes, Pai, perdido a minha paz em prol de algo que não está no meu controle, Jesus. Pai, eu clamo pela Tua intervenção. Faz-me lembrar dos Teus feitos, Pai, de quem Tu és. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Pai, meu socorro bem presente na hora da angústia. Esse é quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonaste, não nos deixaste aqui à deriva, mas enviaste o Teu Espírito, enviaste a Tua unção sobre nós. Então nós cremos, Pai, que o Senhor está em nosso meio. Nós cremos num Deus que não se aposentou, mas que mantém os mesmos feitos. Os mesmos milagres e maravilhas ainda podem ser desfrutados tão somente se nós tivermos fé em Ti. E eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente maior do que nós pensamos e imaginamos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa operar esse milagre em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa continuar fazendo
como o Senhor já fez, faz e continuará fazendo para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, crendo no Teu agir, Pai. Amém. 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 Aleluia. Eu creio nesse Deus que não é um Deus que se aposentou, não é um Deus que mudou, porque a imutabilidade é uma das características de Deus. Ele não mudou. E Ele pode fazer tudo aquilo que Ele já fez. Os milagres experimentados que nós lemos nessa palavra da verdade, Ele pode ser desfrutado, porque existe uma promessa sobre a mim e sobre a sua vida, de que obras maiores ainda faremos. Mas nós precisamos crer, ter fé, meditar nessa palavra e se aquietar. Não tentar fazer pelo nosso braço aquilo que não está no nosso alcance, mas descansa, que o nosso Deus é um Deus provedor. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam voltar para casa debaixo da graça de Deus. Descanse sobre essa palavra que Ele tem enviado para vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Até sábado.